O assunto agora é infraestrutura e logística. Então, para esse assunto, nós convidamos o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa Vieira, ele que fala conosco ao vivo, lá de Brasília. O secretário já aparece aqui na tela conosco. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado aí por atender mais uma vez o Terra Viva, conversar com o nosso público, que o senhor sabe muito bem, né? Carrega literalmente nas costas a produção agrícola brasileira. Um abraço para o senhor. Um abraço, é um prazer falar com Terra Viva. A gente aqui do Ministério está sempre à disposição para interagir com vocês. Realmente, vocês carregam boa parte da economia do país nos ombros e tem todo o nosso respeito e admiração por conta disso. Bacana. Obrigado, secretário. Aliás, eu quero pedir licença para o senhor, porque eu também quero dividir, na verdade, esse nosso espaço, pelo menos nesse primeiro momento. Então, a gente vai colocar aqui no nosso telão o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, o Júlio Busato, que já aparece aqui conosco. Presidente Júlio, seja bem-vindo. Um abraço para o senhor. Como vai, hein? Como é que vai o oeste da Bahia, que a gente conhece muito bem, né? A importância neste cenário econômico para o Brasil inteiro e principalmente aí para a região norte e nordeste. Um abraço e seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos assistindo do Terra Viva. Que bacana. Agora, secretário, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ele anunciou recentemente que o Exército vai ajudar na conclusão das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Essa informação, inclusive, foi divulgada durante uma visita técnica à obra em São Desidério, lá no Oeste Baiano. No momento, inclusive, de dificuldades, né, até mesmo econômicas por parte do governo, a gente sabe como estão, nesse momento, o caixa de todas as esferas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Como garantir que projetos até então estacionados comecem efetivamente a sair do lugar, a sair do papel, a continuar, na verdade, a ter uma continuidade? Márcio, usando um pouco de criatividade e de foco, né? A gente já tem previsto no orçamento da União recursos garantidos para essa obra, né? Para a continuidade da obra da FIOL, nos 3 lotes, né? No 5, no 6 e no 7, que é a parte de obra pública que a gente está fazendo, que a gente chama de FIOL 2, né? Tendo em vista que a FIOL 1 ela já está em condições de licitação, aguardando uma última análise pelo TCU. Então, a gente já tem recursos garantidos esse ano, já para a continuidade da obra. Acabamos de suplementar um recurso com mais uma parcela, colocando mais dinheiro nessa obra, que é justamente para a retomada do lote 6 e a participação do Exército. É uma obra, Márcio, muito importante para o oeste baiano e para a logística do país como um todo. É uma fronteira agrícola importante, é uma fronteira mineral importante, então a gente tem um esforço muito concentrado e colocou essa responsabilidade na Valec. E nessa reunião que o ministro fez lá, nessa visita que o ministro fez, num momento muito importante, né? Porque a gente está colocando mais recursos na FIOL 2, aumentando o ritmo de trabalho da FIOL 2 e em vias de licitar, de autorização do TCU do leilão da FIOL 1. Então, a gente acha que é um momento muito forte e que precisa muito do nosso apoio e do apoio também da região, para a gente validar esses 2 projetos. Muito bem, secretário. Aliás, o momento de reinvenção, a sua secretaria sabe muito bem lidar com essa situação e principalmente conseguir aí subterfúgios, ferramentas necessárias para que isso continue. Aliás, Júlio, você como presidente da ABAPA, eu gostaria que você pudesse também rapidamente explicar para nós, o telespectador do Brasil inteiro, as principais demandas aí do oeste da Bahia, além dessa obra da FIOL que o secretário disse, e a importância, inclusive, desse escoamento de produção, seja ele para o Estado e também para o Brasil. Olha, Márcio, primeiro eu queria agradecer aqui ao presidente Jair Bolsonaro, em nome dos agricultores do oeste baiano, o ministro Tarcísio Freitas e a toda a sua equipe, né, por entenderem a necessidade e a importância que essa ferrovia tem para a região. Os agricultores aqui do Oeste, ao longo de mais de 30 anos, conseguiram transformar a região do Cerrado em uma região que tem as maiores produtividades a nível mundial, que hoje produz 10 milhões de toneladas entre grãos e fibras. E que a disponibilidade de solo e água que nós temos aqui, nós podemos triplicar isso no futuro. Então, para ver a importância que tem essa ferrovia e que ela vai nos dar maior competitividade pela logística que será melhorada
e muito. Então, nós temos um espaço enorme para crescer e eu tenho certeza que a ferrovia, além de resolver esse problema de transporte, juntamente com o Porto Sul, ela vai ser a grande promotora do desenvolvimento da região onde passa, das regiões onde passa, trazendo indústria, trazendo agroindústria, gerando riqueza e emprego para uma região que precisa muito. Então, olha, parabéns, ministro, por ter tomado essa decisão, que com certeza é uma decisão muito acertada. Muito bem, presidente. Aliás, secretário, o senhor sabe muito bem, né, da importância, já citou, do setor para a economia, e a gente, mesmo no momento de pandemia, tem aumentado nossas exportações, safra recorde, e por isso a importância, obviamente, uma atenção especial para a agropecuária brasileira. Aliás, como é que o governo, inclusive, a sua secretaria, tem trabalhado para garantir o abastecimento da população e, ao mesmo tempo, dar suporte, apoio aos caminhoneiros, né? Essa é uma categoria muito importante que, por vezes, até é desprestigiada, eu diria. Quais medidas estão sendo tomadas pela secretaria no sentido de auxiliar os profissionais e manter o setor em pé? Márcio, você tem razão. A gente, desde o início dessa pandemia, logicamente que essa pandemia pegou todos de surpresa, né? Ninguém podia prever que isso pudesse acontecer. Eu acho que ninguém no mundo inteiro podia prever. Mas desde 2019, quando a gente assumiu o governo, e por uma orientação muito clara do presidente Bolsonaro, que tem um carinho muito especial por essa categoria e um respeito muito especial, e pela condução que a gente teve aqui sempre do ministro Tarcísio, a gente colocou sempre a negociação com essa categoria específica, não só com caminhoneiros, mas com embarcadores, pegando todo o ciclo, né? Os embarcadores, as empresas de transportes e os caminhoneiros em si. E a gente estabeleceu uma relação de respeito e de parceria desde o início de 2019. Isso foi muito importante nessa hora de crise, que a gente já tinha uma muito boa relação entre esses setores e pôde construir uma agenda positiva em conjunto. Eu acho que a primeira ação que foi tomada, e aí com uma participação muito importante do próprio presidente, foi transformar o transporte de cargas, o transporte rodoviário de cargas numa atividade essencial para o país. Eu acho que isso abriu portas para que a gente pudesse, isso foi feito através de um decreto, né? E isso abriu portas para que a gente pudesse tomar outras medidas. Todo mundo lembra, no início logo da pandemia, a gente teve algum problema de circulação de caminhões e de caminhoneiros no país por conta de decretos estaduais e municipais que, ao fechar atividades comerciais, né, empresas de comércio no seu município, no seu estado, acabaram afetando aquela rede de apoio dos caminhoneiros nas estradas. Eu estou dizendo de posto de combustível, de borracharia, de oficina mecânica, ao longo das rodovias, sejam elas federais ou estaduais ou municipais. A gente, entendendo essa dificuldade e com o feedback que a gente teve do setor produtivo, a gente agiu rapidamente, o próprio ministro criou um conselho de secretários estaduais de transporte, e a gente teve uma interlocução com os secretários de Estado que entenderam o reflexo negativo que aquela deliberação deles trazia, que aquele decreto estadual trazia, e abriram novamente esse comércio de apoio. Então, esse foi um primeiro momento. No segundo momento, a gente fez um contato similar com o Conselho Nacional de Municípios, e fez os municípios, os prefeitos entenderem a importância da manutenção dessa rede de apoio às estradas. Em paralelo, a gente criou uma rede de assistência para os caminhoneiros através do SESC-Senat. Foi uma operação enorme que atingiu mais de 280 mil caminhoneiros nas estradas, distribuindo álcool líquido, álcool gel, distribuindo alimentação, que principalmente naquele momento, que tinha muitos restaurantes fechados na beira da rodovia, era um apoio necessário para os caminhoneiros. Então, a gente criou uma corrente do bem. Muito bem. Onde empresários forneceram álcool gel, que foram distribuídos em parceria com o SESC-Senat nas estradas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio das concessionárias que administram as rodovias, e isso fez com que fosse amenizado, de alguma forma, esse impacto para os caminhoneiros. Perfeito. Bom, presidente Busato, eu queria ao mesmo tempo me despedir do senhor e abrir espaço para a gente falar aqui dos
projetos do futuro. A gente sabe que a IBA e a BAPA também, diante de toda essa pandemia, precisaram aí remanejar algumas coisas. O senhor fica à vontade para falar como é que fica esse ano também a Bahia Farm Show, os projetos e como vocês estão lidando, na verdade, aí no Oeste Baiano, principalmente, com todas essas dificuldades e, ao mesmo tempo, sendo importantes no cenário econômico e produtivos. Olha, mas felizmente nós tivemos uma ótima safra de soja e estamos caminhando para uma ótima safra de algodão também, em termos de produtividade. Agora, quanto à questão dos preços aí, é outra história. Mas eu acho que esse é o momento que nós precisamos passar e que iremos passar. E eu acho que no futuro, com certeza, nós temos uma oportunidade e pelo trabalho que os agricultores têm feito, principalmente em termos de tecnologia, em termos de produtividade, e agora também essa mudança que está acontecendo com a nossa logística. E olha, de novo, parabenizar o ministro Tarcísio, porque esse ano nós já sentimos uma mudança enorme. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de algodão mundial e nós conseguimos exportar isso de uma forma como nunca conseguimos antes. E estamos caminhando também para a soja. Então, eu acho que essa parceria, secretário, vai continuar. Nós estamos aqui para fazer o que for preciso, porque nós precisamos produzir mais e nós precisamos melhorar a nossa logística para desenvolver essa região, para desenvolver mais o Brasil. Muito bem. Presidente Júlio Busato, quero agradecer a sua participação aqui conosco ao vivo e, ao mesmo tempo, cumprimentar o nosso público, que é muito grande aí na Bahia e em todo o norte e nordeste do país. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Obrigado, Márcio. Um abraço. Tá certo, obrigado. Bom, a gente segue com o secretário aqui para a gente falar aí, na verdade, dos projetos, né, de concessão de infraestrutura, secretário. Eu queria que o senhor falasse a respeito, né, aproveitando inclusive esse momento em que os juros aí no mundo todo estão nas mínimas, eu diria, históricas, né? E inclusive investidores estão em busca cada vez mais aí de fontes e principalmente fontes mais rentáveis aí para os seus recursos. Qual é, na sua opinião, a previsão nesse primeiro teste aí com os investidores quando a gente fala dos pacotes de concessões brasileiros? Márcio, todo mundo me pergunta qual vai ser o impacto, qual é a previsão do governo de impacto no nosso programa de concessões em relação à pandemia. É uma pergunta que faz todo sentido, é lógico, mas o entendimento que a gente tem aqui no Ministério, na Secretaria, no Ministério como um todo, é que a gente está tratando de projetos de longo prazo. A gente está tratando de investimentos de longo prazo, de 30 anos de vida útil. Então, logicamente que uma crise como essa, ela é importante, ela foi imprevisível, ela tem reflexos imediatos na economia e a recuperação da economia, ela vai mudar a sua estrutura daquela previsão anterior, que a gente já vinha num ápice aí de crescimento muito grande, e isso vai ter que ser reavaliado. Mas quando a gente fala de 30 anos de investimento, a gente imagina que a Covid ela tem um reflexo mais pontual e os projetos nossos de concessões, eles continuam sendo muito rentáveis, continuam sendo muito interessantes para o capital do investidor. O investidor, ele precisa alocar recurso onde ele vê credibilidade, ele vê segurança jurídica, ele vê uma estruturação de um projeto que dê segurança para ele investir, ainda mais no investimento desse longo prazo. E a gente acha que a gente tem, talvez no país, e talvez seja um dos países que tem a maior carteira de investimentos e de projetos em estruturação ou já estruturados, que permite essa tranquilidade do investidor, seja nacional ou estrangeiro. A gente continua conversando com esses players, com esses investidores, e a boa notícia é que o apetite deles não diminuiu, de forma alguma. Pelo contrário, a gente vai ter uma nova realocação de dinheiro no mundo e o Brasil é e continua sendo e será um local de interesse do investidor estrangeiro por conta do trabalho que a gente fez antes da Covid. Quer dizer, a gente tem uma carteira de projetos muito interessantes para oferecer para o investidor. E a gente acha que a gente está quebrando esse paradigma. Todo mundo agora está entendendo que a infraestrutura é um bom negócio. E o país, como um celeiro do mundo de agronegócio, como
tendo uma importância muito grande na questão de commodities, também de mineração, é um local natural para se investir em infraestrutura. Nós temos muito o que fazer e a nossa carteira é muito consistente. Perfeito. Marcelo da Costa, secretário, falando conosco ao vivo, aqui, secretário nacional de Transportes Terrestres. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que o nosso público, ao ouvi-lo, traz aí uma esperança, principalmente nessa questão da logística, que a gente sabe que tem aí as suas deficiências, os seus problemas, os seus gargalos, né, secretário? Mas sem trabalho a gente não vai chegar a lugar algum. E mesmo com todas as dificuldades, nós estamos vendo uma movimentação bastante intensa nesse setor. Espero que continue assim e que a gente tenha boas novidades, inclusive, daqui para frente. Quero agradecer a sua entrevista aqui conosco, a dedicação ao nosso público, e fica à vontade para trazer informações aqui para a gente, a hora que o senhor tiver, principalmente boas notícias, né, secretário? Estamos necessitados delas aqui na nossa vida pessoal e profissional. Um grande abraço para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que essa semana é uma semana de boas notícias. Nós tivemos a renovação, a antecipada, a assinatura, né, autorizada pelo TCU, da renovação antecipada da Rumo Malha Paulista, o que mais do que dobra a capacidade, vai dobrar a capacidade de produção dessa ferrovia. Nós tivemos recentemente a ferrovia Norte-Sul, né, saindo do papel e assinando o contrato, e já está em obra, e com previsão prevista para o ano que vem. Nós tivemos agora o incentivo na FIOL. Então, assim, a gente tem muito boas notícias e que eu acho que a nossa mensagem é de muita satisfação, de certeza de que a gente está trilhando um bom caminho e que a gente vai mudar a matriz de transporte no país, colocando o país no próximo século. Muito bem. Agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Um grande abraço. Que bom, secretário. Estou aqui construindo o nosso Terra Viva com a sua secretaria numa estrada que é uma reta só. Afinal de contas, é o caminho mais curto, né? Então, a gente, dessa forma, consegue levar ao nosso telespectador o melhor de todos os insumos, como eu disse lá atrás, que é a informação, e principalmente se ela for boa. Um abraço para o senhor. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Muito obrigado. Conte sempre com a gente. Valeu. Obrigado.